Dá uma olhada, meu. Quanto bandeja 5? Quanto? Eu vou comer, gente. Quanto bandeja 5? Quanto? Ajuda eu, meu. Um festival de cores, aromas e, por que não, música. No século XII, as cidades medievais elas também começaram a comercializar mercadorias, e eram mercadorias de diversas espécies. Vendiam frutas, verduras, objetos de limpeza, roupas, móveis, de tudo. Igual hoje existem nossas feiras aqui na rua, onde se vende de tudo. Lá nas cidades medievais também era assim. Só que começaram também a vir mercadorias de muito longe. Vinham mercadorias da Itália, da Espanha, da França, da Alemanha. E eles tinham que fazer a troca da moeda, do dinheiro que eles trabalhavam, porque as cidades medievais variavam muito de uma localidade para outra, e a moeda também variava, né? Variava muito a espécie do dinheiro. Então eles precisavam fazer o que nós chamamos de câmbio. Eles precisavam trocar o dinheiro, né, para que fosse válido e aceito na cidade onde eles estavam comercializando, onde eles estavam vendendo as suas mercadorias. A moeda, as moedas, elas são muito antigas. Elas são tão antigas quanto as primeiras cidades que existiram. Elas começaram a surgir no século 7 antes de Cristo. Então as moedas começaram a surgir antes de Cristo. Você lembra que Zaqueu, né, ele recolhia impostos e ele pegava as moedas das pessoas. Então naquela época já existiam moedas. Então é muito antiga as moedas. Logo depois, bem depois, que começou a surgir as cédulas. As cédulas começaram a surgir lá para o século 17. Foi quando começou a surgir. Aliás, antes, lá na China, né, no século 10 depois de Cristo, começou a surgir as primeiras cédulas. Mas para os países europeus, as cédulas só começaram a surgir a partir do século 17. Você observa, né, que todas as cédulas têm algumas imagens. E também nas moedas também existem algumas imagens. Essas imagens, elas refletem a cultura do povo ao qual pertence, né? Porque a gente sabe que cada país, né, alguns países possuem moedas diferentes. Então, cada impressão de imagens que vem nas moedas e nas cédulas está representando, está refletindo a cultura do povo a qual pertence cada moeda. A primeira imagem vim representando em uma moeda a imagem assim de uma pessoa, né? Porque às vezes vinham imagens de objetos, de animais, mas a primeira pessoa a ter sua imagem registrada em uma moeda foi de Alexandre o Grande, lá da Macedônia. Ele foi o primeiro a ter a imagem dele exposta em uma moeda. Então isso é chamado de efígies, né? Efígies quando tem uma imagem de uma pessoa, né, exposta, registrada em uma moeda. E o primeiro foi de Alexandre o Grande. No Brasil, as moedas, as cédulas, elas são impressas no Banco Central. Apenas o Banco Central é autorizado a imprimir as cédulas e as moedas por meio, né, da Casa da Moeda, que imprime essas cédulas. Elas recebem várias marcas e uma numeração específica que torna as cédulas e as moedas oficiais, a fim de que não haja falsificação. Muita gente até tenta, né, falsificar alguns dinheiros. A gente precisa ficar de olho, ficar esperto para descobrir as moedas, as cédulas falsas, né? Moeda é mais difícil, né? Eles não fazem falsificação das moedas, mas as cédulas a gente precisa ficar de olho, porque alguns falsificam. Apenas o Banco Central, né, a Casa da Moeda aqui no Brasil, que é autorizado a confeccionar
a imprimir as cédulas e as moedas que poderão rodar no comércio brasileiro. Quando você vai para um outro país, você depara com outro tipo de moeda, porque cada país tem a sua moeda. Se você for para os Estados Unidos, por exemplo, lá você não vai comprar nada com real. Você precisa fazer uma troca, né? Você precisa trocar o seu dinheiro pelo dólar, porque o dinheiro utilizado lá é o dólar, né? Mas o dólar, na realidade, ele é considerado um comércio mundial. Aliás, ele é aceito no comércio mundial, o dólar. Se você for, por exemplo, Uruguai, lá no Uruguai, a moeda de lá é o peso uruguaiano. Você pode trocar seus reais, né? Olha, tanto de reais que a Pro tem, início de mês é assim, aí tem, depois acaba tudo. Você pode trocar as suas cédulas, seu dinheiro, seu real, pelo peso e também pode trocar por dólar, porque como o dólar é universal, pode ser aceito lá também. Então, se você for viajar, faça a sua troca, né? Faça o seu câmbio e troca o seu dinheiro real pelo pelo dinheiro que você que vai ser aceito lá no país onde você vai passear. Se você olhar todas as cédulas, ela tem uma caricatura, uma escultura em uma parte da cédula e atrás ela vem com algum animal, né? Vem com uma parte de planta, né? A flora, representando a flora e a fauna brasileira. Todas as cédulas têm, ó, se você observar, de um lado é uma escultura e do outro lado é um animal, ó. Aqui tem uma onça pintada, no de R$100 que eu mostrei pra você tem um peixe, a de R$5 tem, olha só, outro aqui também, né? Tem de um lado, mesmo jeito a escultura, do outro um animal, de R$10 também escultura, do outro lado uma ave, e todas elas têm uma ave ou um animal de um lado e uma escultura do outro, né? São as imagens que apresentam. E nós precisamos observar direitinho. Quando tem uma forma de você passa, se você passa a mão, você sente como se estivesse assim em 3D. E quando ela é falsificada, ela não aparece isso. Você sente assim, tipo uma ondulação. Quando você vai entregar um dinheiro em um lugar que você compra algo, que ele faz isso na mão, ele está verificando se o dinheiro que você deu é falso ou não, né? Tem que ter esse cuidado quando você receber também, para você não ficar no prejuízo, tá? Então, é um pouquinho aí do comércio, como iniciou, né, todo o comércio que até hoje, né, as pessoas comercializam, têm as suas vendas e recolhimento do dinheiro. Você irá fazer a atividade do nosso livro, tudo isso que nós falamos aqui agora, que você ouviu a Pro falando, está aí no seu livro de história, a partir da página 87. Você vai conferir aí o texto, dá uma lida no texto, para você internalizar aí um pouco mais do que a Pro falou, e vai realizar as atividades que tem aí, desde a página 88 até a página 90, tá bom? Faça com bastante atenção. Qualquer dúvida, releia o texto, veja novamente o vídeo, chama a Pro no privado que nós tiraremos as dúvidas para você fazer tudo com acertos, tá bom? Um beijo.